você de volta. Estamos aqui falando de novo dos direitos reais de fruição e hoje nós vamos ver o segundo mais comum direito real de fruição. Hoje nós vamos ver o usufruto. Então, pega o teu caderno aí de estudos, pega o teu código para que nós possamos analisar os artigos que tratam do usufruto. O usufruto é também um direito real de fruição? Sim. É também um direito de utilização de algo que não é próprio? Sim. Portanto, ius in re aliena é a utilização por terceiro de um bem, de uma propriedade de alguém. Ele é transitório ou temporário. Nós vamos ver que, apesar de termos aí uma classificaçãozinha dessa transitoriedade ou temporalidade, ela efetivamente ela é transitória ou temporária, ela não é para sempre. Para sempre é o nome de um outro instituto jurídico. A propriedade, então, é conservada por uma terceira pessoa, que não o proprietário, que não pode alterar a substância, mas ela pode fazer uso desse bem, portanto, a ela os poderes ou a faculdade de utilização, portanto, o ius utente, aberto, amplo, o mais amplo possível. Mas também terá o ius fruendi, a utilização econômica da coisa. Por isso, o instituto é chamado de usufruto, exatamente por conta dos dois poderes que este terceiro terá, o usufrutuário terá em relação à propriedade que lhe foi cedida. O direito é personalíssimo, nós vamos observar que não há possibilidade de alienação ou transferência, né? O usufruto ele é específico de uma determinada pessoa, nós já vamos ver que é possível ceder algum uso, mas não o usufruto propriamente dito. Portanto, ele é personalíssimo, ele é inalienável. Então, este o usufruto. Então, nós temos aqui o usufrutuário e o chamado no proprietário, porque ele fica sem o direito de usar e sem o direito de fruir. Então, alguns autores o chamam de no proprietário. Quais as características? Então, vejamos lá. Falamos da temporariedade. E aqui um detalhe importante para nós. Essa temporariedade ela pode ser dada em anos, tempo, né? Mas não pode passar de 30 anos, esse é o máximo que se pode fazer um usufruto. Ou é possível também fazer em relação à vida do usufrutuário. Então, nós dizemos que o usufruto, nesse caso, é vitalício, a gente já vai ver a classificação. Então, ele é temporário. É necessário determinar se ele é vitalício ou se é por algum tempo. Posso fazer 10, 15, 20? Posso fazer até 30 anos. Não é possível fazer mais do que isso. Ele é intransmissível. Portanto, eu tenho aqui um negócio que é personalíssimo, intuito personae. Eu estou fazendo esse negócio por causa de ser daquela pessoa. Estou fazendo isso por aquela pessoa, não por outra. Portanto, não é possível transmitir o usufruto. Entretanto, eu posso ceder não o usufruto, mas eu posso ceder o uso. Neste caso, a cessão, né, do uso, ela pode ser feita ou por comodato, posso fazer um negócio, o comodato, ou seja, ele pode ser benéfico, gratuito, mas eu posso fazer também oneroso, que é o caso da locação. Então, imaginem aqui, apesar de o nome ser usufruto, existe uma parcela de disponibilidade. Qual é essa parcela de disponibilidade? Ela fica restrita
ao uso. Fica restrita ao uso. Não posso ceder, não posso alienar, não posso dispor por qualquer outra razão que não seja, por exemplo, o uso. Portanto, inalienável, impenhorável. O uso e a fruição ficam por conta do usufrutuário, por isso ele se chama usufrutuário, por isso o Instituto se chama usufruto, e a disposição geral, ou seja, o poder de alienar, o poder de doar, fica com o chamado nu proprietário. Ele é chamado nu proprietário porque ele só tem o poder de disposição e só tem o poder de reaver, que aliás o usufrutuário também tem, a gente já vai ver. Ele também tem esse poder, mas ele é dito nu proprietário porque ele não tem o poder de usar e o poder de fruir. Isto ficou com o usufrutuário. Eu não posso alterar a destinação da coisa, né? Então o usufrutuário ele só pode fazer uso da coisa e fruir da coisa em relação àquela destinação específica que a coisa terá, né? É possível fazer uma divisão no proprietário, ele poderia fazer uma divisão concedendo usufruto a mais de uma pessoa? Sim, é possível fazer isso. Neste caso, nós teríamos co-usufrutuários. Então, eu tenho um co-usufruto. Então, duas pessoas diferentes. Se eu não disser qual a parte, qual o percentual de cada uma dos co-usufrutuários, significa dizer que eles têm partes iguais. A divisão é em partes iguais. E o usufruto alcança os acessórios da coisa. Então, todos os acessórios, quaisquer que sejam os acessórios, estão incluídos no uso e na fruição por parte do usufrutuário. A natureza jurídica, você já percebeu, a natureza jurídica é de direito real, é um ius in re aliena, é um direito real de fruição. Então, direito real de fruição, ius in re aliena, onde o usufrutuário detém dois dos poderes da propriedade, o ius fruendi e a utilização. Tá? Então, esses dois poderes, a fruição, a utilização e a fruição, fazem parte dos poderes do usufrutuário. Existe um direito de sequela e, consequentemente, existindo um direito de sequela, todas as ações possessórias, os interditos possessórios, manutenção, reintegração, né, e o interdito proibitório, eles estão na alçada, eles fazem parte dos direitos do chamado usufrutuário. Então, o usufrutuário também recebe esses poderes de acessar os remédios processuais. Que tipo de objeto pode ser tratado aqui? Podemos fazer um usufruto de um bem específico? Sim, você pode fazer de um apartamento, pode fazer de um carro, pode fazer de um imóvel, de uma chácara, pode fazer, mas você pode fazer também a título universal, ou seja, os bens universais de uma determinada pessoa. Os bens móveis ou podem ser imóveis também. O principal, os acessórios. E olha que coisa interessante, podem ser consumíveis ou não consumíveis. A regra é que seja um bem não consumível. Mas existem discussões, existem doutrinadores e existe a possibilidade, inclusive no nosso código, de fazermos um usufruto de bens consumíveis, os chamados fungíveis. Quando isto acontece, quando nós temos então
um ato chamado quase usufruto, é um usufruto falso, é um pseudo-usufruto. Neste caso, é necessária a restituição em quantidade, qualidade, gênero daquilo que sofreu, né, que foi objeto de usufruto, ou o equivalente em valores. Então é possível fazer, mas aí seria quase que um desvirtuamento do instituto. Bom, eu posso classificar o usufruto? Sim. Existem várias formas de classificar o usufruto de acordo com as suas características. Então, eu posso chamar de usufruto legal aquele que está previsto. Dois exemplos aqui, o do artigo 1689, o inciso 1, e o 1652, também inciso 1. O primeiro caso é o usufruto sobre bens dos filhos menores, os pais em relação aos bens dos filhos menores, e o 1652 em relação aos bens do cônjuge, que faz uso. Então, nesses dois casos, a regra prevê a possibilidade de se utilizar do instituto do usufruto. Mas o normal é que o usufruto seja negocial, seja voluntário, seja convencionado entre as partes. Então, as partes podem convencionar a instituição do usufruto. Esta seria a regra, o caso mais comum. Em relação à extensão, eu posso ceder o usufruto de todo o bem, de todo o imóvel, de toda a propriedade, e daí neste caso o usufruto é chamado total ou pleno, mas é possível que se dê o usufruto apenas de uma parte deste bem. Então, eu preciso delimitar a parte que está sendo dada em usufruto. E aí, o usufruto é dita parcial. Em relação à duração, a gente já viu, ele pode ser o temporário, e o limite máximo desta convenção é de até 30 anos. Então, o máximo, se eu fizer por mais de 30, vale a regra do 30. E o vitalício, que vale enquanto o beneficiário for vivo. Então, aqui não existe um tempo, existe apenas a limitação em relação à sobrevida do beneficiário. O código me dá também algumas outras possibilidades, além daqueles objetos que nós já vimos agora há pouco. O código me diz que também é possível instituir-se usufruto sobre títulos de crédito, e aí o usufrutuário ele pode receber, ele pode então negociar com esses títulos de crédito. Pode ser sobre rebanhos, pode ser sobre bens consumíveis, que é o que a gente chama de quase usufruto, que eu falei agora há pouco. Pode ser sobre florestas e minas, e aqui a exploração, a concessão também deve ser pensada e existe regra específica à parte para a exploração de minas, tá? E pode ser a universalidade, uma cota parte de algum bem específico, como a gente também já adiantou para vocês. Tá? Então, essas algumas possibilidades, além das regras gerais que nós tínhamos visto. Em relação aos direitos dos usufrutuários, por óbvio, nós já percebemos, mas de qualquer forma não é demais relembrar. Pode o usufrutuário exercer todos os direitos relativos à posse? Sim. Ele pode usar? Sim. E não existe limitação, ou seja, o tipo de uso que se possa fazer desse ou daquele. Então, imaginem,
Lá na servidão, a utilização era ou a passagem de água, ou a construção, ou a ausência de construção. Então, eu tinha uma utilização muito específica. Aqui não. O uso aqui pode ser de qualquer forma. Então, a utilização é ampla em relação à faculdade prevista pela regra. Fruição também. Então, eu posso fazer locação? Pode. Eu posso ceder este uso, mas não de forma benéfica, não de forma onerosa, mas de forma benéfica? Pode. Então, a fruição pertence ao usufrutuário. E o nu proprietário não pode se indispor em relação aos ganhos, a qualquer vantagem econômica que ele possa auferir dessa utilização. E ele não vai responder por qualquer deterioração da coisa se ele está fazendo um exercício regular do usufruto. Lembremos-nos que muitos dos bens, eles têm um desgaste natural. E se eu estou exercitando os meus direitos, os direitos regulares do usufruto, se eu não estou abusando disso, então isso significa que eu não preciso responder qualquer deterioração natural da coisa. Entretanto, eu tenho algumas obrigações. Eu, como usufrutuária, preciso zelar e conservar os bens. Então, mesmo que ele não seja meu, mesmo que eu não esteja auferindo vantagens pecuniárias, econômicas, mesmo assim, eu preciso zelar pela coisa, eu preciso conservar esta coisa. Ao final do usufruto, seja ele por que tempo for, é necessário devolver o bem ao nu proprietário. Então, ele não é definitivo, essa cessão não é definitiva. Portanto, ao final do instituto, ao final do negócio, é preciso devolver. Eu não posso modificar a destinação do bem. A destinação ela é determinada pelo nu proprietário e ela será respeitada até o final da utilização do ato negocial. Olha lá, posso fazer defesa possessória? Não só posso, como devo fazer. Como a coisa está em meu poder, eu estou fazendo uso, eu estou fruindo, também é de minha responsabilidade executar a eventual defesa por qualquer afronta à propriedade, a posse que eu esteja exercendo, a posse direta que eu esteja exercendo, ou a posse indireta do proprietário, do nu proprietário. Então, essa defesa possessória. E é óbvio que eu tenho que avisar, eu tenho que esclarecer, tenho que deixar claro para o nu proprietário qualquer afronta que este bem possa estar sofrendo. Devo respeitar a todos os ônus e eventuais gravames que existam sobre a coisa? Sim. Então, existe uma servidão sobre a coisa. Preciso respeitar? Óbvio que sim. Existe uma hipoteca sobre a coisa. Preciso respeitar? Claro que sim. Então, é óbvio que qualquer tipo de ônus, qualquer tipo de gravame que exista sobre a coisa, deverá ser respeitada, deverá ser observada. E é óbvio também que, como eu estou fazendo a utilização e eu estou fazendo a fruição, todas as taxas, impostos, contribuições, enfim, tudo aquilo que decorre da propriedade é por minha conta. Né? Então, sou eu que devo responder por todos estes valores. O proprietário, ele teria algum direito? Óbvio que sim, também. Ele pode exigir, se ele percebe que não está sendo feito, ele pode exigir conservação e zelo por parte do usufrutuário na conservação da coisa? Óbvio que ele pode exigir isso. Ele pode exigir, inclusive, caução. Então, o usufruto ele não precisa ser feito sem que
se estabeleça uma garantia por parte do usufrutuário. O usufrutuário pode, sim, ter que responder por um tipo de caução, por um tipo de garantia em relação ao negócio que está entabulando. Ele tem o direito de receber os frutos que estão pendentes ainda no tempo em que cessar o usufruto. Então, cessou o usufruto, mas eu ainda tenho frutos pendentes, esses frutos não pertencem ao usufrutuário, eles pertencem ao proprietário. É claro que qualquer e eventual pagamento por despesas na realização de providências que vão gerar esses frutos também lhes são devidas. É ele que tem o direito de autorizar a mudança de destinação econômica da coisa. Então, se o usufrutuário quiser fazer a mudança, ele não pode, por si próprio, por direito próprio, fazer isso. Ele precisa pedir ao proprietário que autorize esta mudança. E ele pode reclamar a extinção do usufruto se este for alienado, arruinado, deteriorado, ou seja, por culpa, lato sensu, do usufrutuário. Então, ele pode pedir de volta, caso isso aconteça e ele vê o seu patrimônio sendo dilapidado, ele vê o seu patrimônio sendo danificado. O proprietário, por outro lado, tem alguns deveres a observar. Ele não pode, uma vez cedido o usufruto, ele não pode impedir o uso pacífico, ele não pode obstar, ele não pode colocar dificuldades na utilização da coisa. Algumas eventuais reparações que sejam extraordinárias também lhe dizem respeito. Então, eventualmente, eu preciso trocar telhado, eu preciso trocar toda a fiação elétrica, eu preciso fazer alguma obra de vulto que seja extraordinária. Isto é de responsabilidade do proprietário. E ele deve respeitar, em caso de seguro, em caso de sinistro, em caso do pagamento do que impropriamente nós chamamos de indenização do seguro, ele deve respeitar esta aplicação do seguro. Então, existe aí esse respeito por um contrato que foi feito com base na propriedade. De que forma pode o usufruto extinguir-se? Bom, pela regra e pelo que a gente já viu, algumas coisas são muito óbvias, né, nessa extinção. A renúncia do usufrutuário é uma causa extintiva. Se o usufrutuário morrer, seja o usufruto vitalício ou temporário, mesmo assim, quando o usufrutuário morre, então extingue-se o usufruto. Se o tempo de duração for atingido, né, com o advento do termo, o termo final de duração, se extingue também o usufruto. Se a coisa for destruída por N razões, né, que ela não possa mais ser utilizada, então também se extingue por consolidação, ou seja, de repente o usufrutuário e o proprietário se confundem numa mesma pessoa, por aquisição ou por venda, alguma coisa nesse sentido, então ocorre consolidação. E uma sanção por ato culposo do usufrutuário, que a gente viu agorinha pouco, ok? Então estas são as principais regras, esses são o disciplinamento que o nosso Código Civil traz a respeito do usufruto, ok? Me coloco então à disposição para eventuais questionamentos. Bom estudo para você!